Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro, momento de reflexão, e aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto, onde dentro de quadro a quadro aqui nós tratamos, no que diz respeito à palavra de Deus, refletimos sobre a palavra de Deus. E você, é o nosso convidado para estar conosco aqui, nos colocando à disposição, do Senhor, frente à sua misericórdia e pela expectativa e graça de que, é certeza também, de que o Senhor vai falar conosco, tá bom? E aqui dentro do quadro, nessa oportunidade, estaremos tratando do tema que já foi aí mostrado, no início aí, conversão ou comodismo religioso. Vamos entender um pouquinho a coisa, dentro do texto que você está lendo, para nós refletirmos. É sempre bom tratarmos de assunto que nos confronta, ou que há possibilidade de nos confrontar. Por isso, diante do texto bíblico, diante de um estudo em que eu estava fazendo, tendo aulas sobre bacharel em teologia, e a aula ela fala sobre discipulado e aconselhamento cristão, e me despertou dentro daquele estudo para esta realidade e que eu mesmo também fui confrontado nesse momento. Então vamos estar aqui orando, depois vamos estar lendo a palavra de Deus e vamos meditar sobre essa possibilidade dessas duas posições, Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e também, Senhor, te agradecemos por essa tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, Senhor Jesus. Aqui estamos diante de mais um tema, estamos diante de uma realidade em que podemos, tanto, Senhor Jesus, estar nesse momento, como a vir a cair sobre esse aspecto de um comodismo religioso, de uma apatia na trajetória da fé. E só o Senhor para nos despertar e nos manter, ó Pai, a nossa vida e a nossa alma, Senhor Jesus, como o altar do Antigo Testamento, cuja ordem do Senhor é que a lâmpada ela deveria permanecer acesa e jamais ela poderia apagar. Que assim também seja, Senhor, nas nossas vidas, pois a nossa vida, o nosso coração é um altar onde o Senhor manifesta a tua presença e logo, Senhor, nosso altar é um altar de comunhão com o Senhor, de adoração, de serviço, e que vamos agora considerar, Senhor, conversão ou comodismo religioso. Nos ajuda, Senhor, durante esse período, é o que nós pedimos e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou estar aqui abrindo, o texto bíblico em que se encontra a nossa leitura dessa oportunidade, Lucas 13. Lucas 13, versículo 6 ao versículo 9. E diz assim: E passou a narrar esta parábola, Senhor Jesus. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, e não o achou. Disse então o viticultor: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não a acho. Corta, para que ocupa ela ainda a terra inutilmente? Respondeu-lhes ele: Senhor, deixa
este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. Se no futuro, né, der fruto, bem, mas se não, corta-la. Nós louvamos a Deus, amados, pela palavra do Senhor. Ela que sempre vem não só nos advertir, não só nos trazer uma palavra de despertamento, uma palavra de atenção, uma palavra de vigilância. E quando nós olhamos para esse texto, nós observamos, porque a Bíblia, há oportunidades que ele trata, né? Ele traz uma comparação, ela sendo através de uma metáfora, ou até mesmo de um tipo, ou de um exemplo, uma comparação, ela traz a figura nós como ser humano, somos tratados como árvores, né? Tem o texto, tanto a árvore na sua individualidade, como é o caso aqui, desse texto, como árvore na coletividade, quando Isaías fala sobre o povo de Israel, onde Deus traz ali a figura de uma vinha. E nós observamos que dentro desse texto, o Senhor Jesus, ele nos traz uma realidade. Primeiro, por parte do Senhor. Deus, diz a Bíblia, João falando, que Jesus disse que ele era a videira e o Pai era o agricultor. Então, se falando do Pai como agricultor ou como vinhateiro, né? E falar Jesus como a videira, não tem como contestar, mas sim glorificar a Deus, né? Porque o Senhor Jesus veio, ele cumpriu o seu ministério, ele morreu na cruz do Calvário e tudo isso em obediência a Deus. E ele, a partir daí, a Bíblia já dava essa certeza que ele haveria de ver muitos frutos. Porém, quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos nos se dar a perguntar. Porque essa palavra fala aqui, trata com essa árvore como uma árvore que, ainda que ela tinha um objetivo, que era produzir vinho, que era uma figueira, figo, melhor dizendo, ela não fez isso, ela não dava figo. E isso a Bíblia aqui não relata que foi o terreno, que foi a causa, mas relata simplesmente que ela, por não dar fruto, não ter nela figo, ela estava ali sob o descontentamento do viticultor, que representa nesta parábola o Senhor, a Deus. Então isso já nos deixa claro que Deus ele não está alheio, amado, na nossa individualidade como igreja, como membros da igreja, melhor dizendo, quanto ao aspecto do nosso dia a dia frente e tendo o seu início na nossa conversão. Porque na nossa conversão, nós sentimos uma grande alegria. Na nossa conversão, no nosso primeiro passo, parece que o amor, né, ali daquele momento parece ser maior. Passamos a estar disposto à leitura da Bíblia, passamos a estar disposto a estudar, a conhecer mais das Escrituras, passamos a estar disposto a estar presente nos cultos, passamos a estar presente e fazer corpo com os trabalhos, né, congregacionais, denominacionais, ali onde servimos ao Senhor. Tudo isso tem um grau sobremaneira satisfatório quando do início
da nossa caminhada cristã. Porém, parece que vai passando o tempo e parece que este amor ele vai diminuindo. Não o nosso amor com respeito ao Senhor Jesus. Não o nosso amor com respeito a Deus. Mas o nosso amor com respeito à obra, com respeito à vocação que o Senhor nos deixou, com respeito à realidade do valor pelo qual fomos alcançados, que foi pelo precioso sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. E nós, ainda que estejamos dentro desse percurso, ou num grau maior, ou num grau menor, ou então totalmente, sob a esfera de um comodismo religioso. Por que eu coloquei conversão ou comodismo religioso? Porque o comodismo religioso é justamente o aspecto em que nós temos que evitar. O comodismo religioso trata-se de nós cairmos sobre as malhas do formalismo. Caímos sob a malha de valorizarmos essencialmente, unicamente, a questão das formalidades religiosas, que é bíblica, que faz parte do nosso dia a dia. O congregar, o cultuar, o prestar adoração a Deus, tudo isso é louvável e é agradável a Deus. Porém, se nós estivermos somente presos, estivermos caídos nesta malha deste comodismo, à luz da palavra de Deus, nós estamos sob um estado de estagnação espiritual. E o outro perigo do comodismo religioso, amados, é que nós já não levamos tanto em voga os valores que são de forma majoritária parte do cristianismo, parte de quem é crente, parte de quem serve ao Senhor Jesus após essa conversão, que é renunciarmos a nós mesmos, é estarmos, ainda que tendo a nossa responsabilidade como cristão sobre as esferas social, familiar, ainda assim o grau do envolvimento com a obra do Senhor, com o reino do Senhor, na questão da frutificação, ela tem que ser um fato em nossa vida. Mas nós, pelos modismos que tem entrado em nosso meio, pelo evangelho que tem sido distorcido nesses últimos dias, em que se coloca os interesses nossos a priori e ainda buscam da base bíblica para isso, quando na verdade há um distorcimento da palavra de Deus. Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para os apóstolos, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, com respeito à sua conversão, ali depois de Damasco, ainda que ele já servia a Deus de uma maneira errônea, dentro do campo, da alta exaltação a si mesmo, porque se tratava de um fariseu, fazia parte dos fariseus, e ele ainda assim, de forma errada, ele se empenhava, o apóstolo Paulo. Mas quando Paulo se converte, amados, nós observamos na vida de Paulo, nós observamos na vida de Samuel, de tantos outros homens de Deus, mulheres de Deus, que tinham a vida plenamente, independente do tempo e da circunstância, ativa com respeito ao serviço a Deus e frente ao relacionamento que tinham na sua intimidade com o Senhor. Porém, nós vemos que hoje se distorce, hoje se busca desconfigurar a questão da cruz, estão buscando desfigurar a ausência
né, daquilo que é fato na caminhada cristã, que é as intempéries, que é as aflições desse tempo presente, pela qual o próprio Senhor Jesus, ele nos alertou: neste mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, diante desse prólogo, diante dessa introdução, eu queria que você comigo viéssemos a tomarmos na nossa individualidade com respeito a isso, porque quando eu estudei, e como a lição lá falava sobre discipulado, sobre se integrar na questão da comunidade, na questão dos trabalhos, há muitos amados que, infelizmente, já caíram sobre esta malha, já se tornaram, estão sobre esse campo de um comodismo religioso. Não falta num culto, até mesmo, quem sabe, na questão dos cultos de congresso, ciclo de oração, porém somente isso. No que diz respeito aos interesses do reino de Deus, no que diz respeito aos trabalhos pelo qual a igreja foi chamada para fora, não tem qualquer envolvimento. Quando não, esse comodismo, e agora com as transmissões, nós acabamos ficando em casa. O que eu faço aqui confessando na quarta-feira. Porém, estou ali sexta, estou domingo, mas não podemos estar só buscando ter essa desenvoltura na questão da presença do culto, da religiosidade, das formalidades que convém ao nosso congregar, porém nos esquecemos no que diz respeito a nós dedicarmos a nossa vida. Estamos dispostos a se doar à obra do Senhor. E aí eu trouxe este tema para nós refletirmos: conversão ou acomodação religiosa. E a conversão eu trouxe como tema por conta dos aspectos que nós consideramos no início: do fervor, da disposição, do ânimo, da participação. E por fim é que vinha a questão do culto, a questão da liturgia, a questão da escola dominical e outras esferas que fazem parte desse exercício louvável e espiritual diante do Senhor. E aqui eu coloquei, e não vou estar falando sobre o comodismo religioso, porque já fiz menção aqui. Mas vou trazer 3 pontos do que Deus espera à luz da palavra de Deus, como é o caso aqui, de que nós venhamos dar fruto, venhamos ser uma árvore que no seu tempo dê o seu fruto e não se torne uma árvore infrutífera. E eu coloquei aqui: a verdadeira conversão implica na consciência de uma transformação de vida, o alvo é a glória de Deus. 1 Coríntios 4, 10, 31. Quando Paulo diz que quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer coisa, nós façamos para a glória de Deus. E o que está acontecendo? Qual é esse perigo? Se nós estivermos demandando para um comodismo religioso, é que já nós não levaremos tanto em conta a questão da nossa consagração, da nossa santificação. Seremos relaxados com respeito à importância, dos usos e costumes. Já não teremos tanta relevância com respeito a isso. E eu já tratei em outros vídeos aqui sobre isso. E quem já ouviu entende do que estou falando aqui, deste equilíbrio que precisamos ter. E também passamos a negligenciar com respeito a entender que essa transformação, esse processo santificador,
que vem pelo Senhor, ele estará acontecendo em todo tempo, em todo momento nas nossas vidas, para nos fazer mais parecido com o Senhor, a estatura de Cristo. Por isso que Paulo fala de glória em glória. Isso fala de tempo recorrente, de algo constante em nossas vidas. Porque o comodismo religioso só não nos leva a sermos omissos aos interesses do reino, que vai estar aqui dentro do próximo ponto, como a questão como é que relaxarmos na questão do devocional e se espante cada um de nós, até mesmo da questão da oração, de não orar nem na hora do alimento, nem na hora que vai dormir, nem na hora que vai acordar, porque o comodismo religioso passa a ser, né, uma barreira que nos fecha os nossos olhos e passa a abrir, né, os olhos da nossa concupiscência, as inclinações comuns da nossa carne, que é o conforto do lar, que é o conforto da falta de compromisso com o Senhor. Então, a verdadeira conversão implica na consciência de uma transformação de vida, cujo alvo é a glória de Deus. Porque há muitos que dentro desse campo do comodismo religioso o fazem para buscar crédito, o fazem numa expectativa de que Deus vai abençoar, de que Deus vai fazer, tratam um relacionamento cristão, um relacionamento com Deus, como uma questão de comércio, como uma bancada de negociação. E sabemos por certo que viver um cristianismo autêntico não se trata de esperar receber, mas estar sempre disposto a dar. Porque maior o Senhor já nos deu. Maior do que tudo que podemos ter e que tem o seu nível de prazer, não podemos negar isso, mas maior do que tudo isso, de forma até mesmo insignificante a querer comparar. E por uma questão incomensurável é a salvação na pessoa bendita, na fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E no comodismo religioso fazemos isso. O alvo não é a glória de Deus. Nosso alvo, a nossa expectativa é a questão do que nós aguardamos e ansiamos, em detrimento do reino de Deus. Assim fez o povo de Israel no tempo do profeta Amós. Até melhor dizendo, no tempo do profeta Oséias. Estavam mais preocupados com as suas casas, com seus lares, do que com a questão do templo, que estava em restauração. E Deus levantou Oséias, até melhor Ageu, melhor dizendo, não Oséias, Ageu. Levantou Ageu e Zacarias para trazer esse despertamento e abrir os olhos que eles estavam justamente sobre esse aspecto de um comodismo religioso em que iam ao templo. Porém, o interesse deles estava em sua casa, estavam em ter uma casa melhor, em ter o que não falte ali para a sua alimentação, preocupado com ganho, quando o Senhor trata ali sobre Sactel. Segundo a razão, segundo aspecto para uma consideração nossa, a verdadeira conversão implica na consciência de um compromisso com os interesses do reino de Deus. Ou seja, amados, isso é algo automático, natural, pela grandeza da obra que o Senhor vem a realizar em nossa vida e por qual obra o Senhor vem a realizar e nos fazer nos voltar para Ele, passarmos a enxergar realmente, dentro do que nós podemos enxergar de momento, o quanto Deus nos ama. E nós vemos isso, primeiro, em João, já estou com a Bíblia aberta, né? Deixa eu ver aqui. Eu fechei, né? Vou abrir aqui. João, capítulo 4, versículo 28
39. Olha só o 28. Fala da mulher samaritana. Ó. Deixou, pois, a mulher seu cântaro. Ela foi pegar água ali ao meio-dia. Teve aquela conversa que já conhecemos o texto e o contexto, mas desse encontro com o Senhor Jesus, ela, até mesmo o cântaro que representa a necessidade nossa diária, porque ela foi buscar água, que ia levar para fazer comida, para outros fins que estão relacionados à necessidade nossa cotidiana. E o encontro com o Senhor foi tão maravilhoso, dentro desse aspecto que nós estamos tratando aqui da conversão, ou comodismo religioso, que ela esqueceu até o cântaro, deixou o cântaro, olha aqui, ó. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. E foi à cidade e disse àqueles homens, ela foi falar de Jesus. Ela abriu mão ali até mesmo daquela necessidade que ela tinha de momento, e ela foi falar do Senhor Jesus. E olha o que aconteceu no versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra daquela mulher que testificava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. O segundo texto bíblico é que nós vemos em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 38 e 39. Observe bem, eu deixei separado aqui. Diz aqui, ó. Pedi-lhe, porém, um homem que havia saído os demônios, que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, volta para a tua casa e conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou, publicando, olha só, não só para sua família, mas para toda a cidade, tudo quanto Jesus lhe fizera. Observe que o aspecto da conversão é o aspecto pelo qual Deus espera de cada um de nós. Que essa chama não se apague, que a proclamação do Evangelho ele não se encerre, não diminua, mas sejamos comprometidos, principalmente quando é culto ao ar livre, trabalho evangelístico que é feito através de comissão de visita e evangelismo no seu caráter específico. Como é que está o nosso ânimo quanto a tudo isso? Ou nós somos só aquele crente que faz parte de um quadro de membro de uma igreja específica e a nossa vida é família e chega à noite, vamos por culto, nem Bíblia eu pego, não tenho devocional, oração daquele jeito. Os interesses do reino, o importante foi eu que ele alcançou. Porque nós, exemplo daqueles 4 leprosos, depois que eles descobriram toda aquela riqueza, aquela abundância lá, porque Deus tinha dado livramento naquela oportunidade para a tropa de Israel, e eles saíram fugindo de tal maneira que deixaram todos os víveres ali, e naquele tempo já estava passando por uma carestia, por uma fome, por uma seca, por uma necessidade de alimento. E o que é que fez aqueles 4 leprosos? Depois que descobriram aquilo, disse eles, o que nós fazemos não é bom. Estamos aqui diante dessa realidade e não fomos avisados nossos irmãos. Ou aqueles que precisariam saber do tanto quanto tinha ali para satisfazer e tirar ele daquela situação. Assim somos nós, éramos leprosos e o Senhor nos limpou pela fé no Senhor Jesus. E agora? Gozando desta certeza de fé e da vida eterna. Gozando desta alegria constante da presença do Senhor em nós. E não vamos querer abrir mão do nosso conforto para estarmos comprometidos com o ID do Senhor. Porque eu me lembrei também quando estava meditando sobre esta palavra, quando em Marcos capítulo 1, versículo 40, Jesus falou para esse homem que foi curado da lepra, para que ele não contasse a ninguém. Ele diz aqui no versículo 41, Jesus, por compadecido dele, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe, quero ser limpo. E imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. Jesus advertindo-o secretamente. Jesus levou ele de canto e disse, secretamente logo o despediu, dizendo-lhe, olha, não digas nada a ninguém,
Mas vai, mostra teu sacerdote e oferece pela tua purificação, que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda a parte e a divulgá-lo. Porque, amado, não tem como. Não existe uma conversão que não nos venha a levar a ter esse sentimento que consideramos no início. Então não houve conversão, amado. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de perdoar, no ato da nossa conversão, todos os pecados que outrora cometíamos, independente da idade, independente do nível em que nós acumulamos ira sobre ira diante de Deus. Então não tem como, diante deste aspecto do encontro com o Senhor Jesus, nós não fomos levados a servi-lo voluntariamente, com prazer, considerando um privilégio, e jamais corremos o risco a cair sobre um comodismo religioso. Esquecemos que temos que dar fruto. Temos que fazer algo, porque o Senhor, Ele nos acompanha, Ele nos vê. E por último, a verdadeira conversão implica na consciência de uma total entrega a Cristo. A verdadeira conversão implica na consciência de uma total entrega a Cristo, que se revela pela morte do nosso próprio eu. E aqui eu trago o exemplo de Paulo, somente aqui encerramos. Quando em Gálatas capítulo 2, versículo 2, Paulo ele diz assim, e declara: já estou crucificado com Cristo e vivo. Agora é o que ele diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, olha aqui, e se entregou a si mesmo por mim. Chegar a esse ponto que Paulo declara aqui, amados, é realmente nós, tudo o que fazemos, o alvo é a glória de Deus. Tudo o que fazemos é nos preocuparmos com a questão da transformação da nossa vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. De comunhão, de vocacionalmente falando, aguardando ou tendo recebido já do Senhor uma vocação, um dom, e venhamos a negligenciar e cair sobre esta malha do comodismo religioso. E Paulo ele também diz aqui, ó, a questão dessa entrega, de abrir mão do seu próprio eu. Filipenses, quando ele estava na prisão, capítulo 1, ele diz assim, no 12 e 13, olha o que ele diz: eu quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto, olha só, a toda a guarda pretoriana e a todo demais, que é por Cristo que estou em prisões. O alvo de Paulo sempre foi apresentar a Cristo. E no 21 ele diz: porque para mim o viver, olha só, é Cristo, e o morrer é lucro. E qual tem sido o nosso viver? Qual tem sido para nós o nosso viver? O nosso viver tem sido o aconchego do nosso lar, no sentido amplo da palavra? O nosso viver tem sido a questão de completar um curso na faculdade? A minha posição dentro de uma empresa? O meu emprego? O meu salário? Porque quando isso acontece, sabemos, amado, não é muito mais fácil nós nos apoiarmos sobre a justificativa que eu cheguei em casa, estou cansado, trabalhei o dia todo? Mas não esqueçamos da palavra do Senhor Jesus. Enquanto nós agimos desta maneira, dentro desse aspecto já do comodismo religioso, que o comodismo religioso nos leva a isso, a termos uma mente totalmente em busca de artifícios para justificar a nossa ausência, não só aos cultos, como aos trabalhos que é feito no que diz respeito ao evangelismo, ao culto livre.
a obra do Senhor. No sentido geral, porque o reino de Deus não está restrito apenas ao trabalho congregacional. Nós temos que entender isso, amado. Vou repetir novamente, o reino de Deus, o trabalharmos a serviço do reino de Deus, não está restrito somente aos trabalhos congregacionais feito pelo ministério em que servimos, porque esse trabalho é feito no domingo. Porém, todos os dias, aonde nós estivermos, podemos ser um instrumento de Deus dentro deste obrar no seu reino. Quando socorremos alguém, até que não seja crente, quando demonstramos quem somos através das nossas atitudes, porque os cristãos foram chamados de cristão por conta disso, por conta das atitudes deles. A vida deles revelavam a Cristo e não eles, por isso chamaram ele de cristão. Aí isso faz até com que nós nos descansemos, já é um comodismo religioso, já é um aspecto de inércia, estagnação. Mas isso por este fato, mas também porque qual é o nosso viver? Se o trabalho for esse, aí nós, sem pensarmos, sem nem sequer fazermos ideia, nós temos vivido um cristianismo egocêntrico, onde o centro sou eu, o centro é você. Estaremos vivendo um cristianismo onde Deus, ele é o último lugar. Onde ele foi o primeiro no princípio, agora ele já é o último. Aí nós lembramos de Deus. Negligenciamos em tudo. Aí na hora de uma festa de aniversário, aí cai lá a questão de nós lembrarmos, deu um start e vamos orar pelo bolo, pelo aniversariante. Como nós vemos hoje em muitas festas de aniversário, de que nem se menção se faz da palavra, de ler um versículo e até mesmo da oração. E quando faz essa oração é apenas para cumprir protocolo. Amados, o que eu estou falando aqui, o que nós estamos tratando aqui, é ou não é uma verdade pela qual precisamos estar vigilantes? Porque os aspectos da conversão, esses aspectos aqui, tantos outros, tem que ser o que venha a nos gerar ânimo, disposição para a obra do Senhor. E por último, falando aqui da entrega de Paulo, ele diz aqui, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo não estava nem preocupado com a questão de morrer, de sofrer, porque aqui na carta de Filipenses ele diz que a prisão dele contribuiu muito para o reino de Deus. Paulo, como disse, não estava na igreja. Não estava em Antioquia. Paulo, ele não estava num culto público. Paulo, ele não estava na praia orando, como fez com aquela mulher, pregando o evangelho. Paulo estava preso. E ali preso numa cadeia, ele estava ainda atuando no reino de Deus, vendo a obra do Senhor pela transformação daquelas vidas. Porque ele diz aqui, no versículo que nós lemos, 12 e 13, tem contribuído para o progresso do Evangelho. O Evangelho fala do reino de Deus, fala de expandir este reino pela mensagem do Evangelho. Ele diz, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisão. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E para encerrarmos Atos 20 e 24. Foi profetizado para Paulo que ali ele ia sofrer em prisões. Mas ele tinha consciência de que maior era a sua missão. Maior era a vocação pelo qual o Senhor tinha chamado. E maior valor tinha, desde da sua conversão, era estar sempre obrando a obra do Senhor. E em fidelidade, exemplo de Paulo, a vocação pela qual o Senhor tinha chamado Paulo. Ele diz aqui, no capítulo 20 e 24. Ele diz, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete, olha só, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus,
Então, logo, amados, o fator conversão, se nós realmente se convertemos, a verdadeira conversão vai estar presente de forma majoritária todas essas questões. A contínua preocupação com a nossa vida espiritual, no que diz respeito à transformação. E tudo isso gera algo que vai gerar fruto, que o Senhor vai ver fruto em nós. Por isso que o Senhor Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que dê fruto, ele diz o Senhor Jesus que ele vai limpar para que demos mais fruto. Então, se nós realmente somos salvos, não pode nos faltar a preocupação, a consciência, que implica a questão da nossa transformação de vida diária, constante, a questão de nós estarmos envolvidos no trabalho, e para isso precisa termos uma consciência que venha implicar em nos entregar, na necessidade de uma entrega plena ao Senhor Jesus, porque primeiro ele se deu por nós. Agora ele espera de nós, na mesma proporção, a nossa entrega a ele. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. E te agradecemos, Senhor, por esta tão importante reflexão. E todos, Pai, se não todos nela, mas o maior número, por certo, nos sentiremos como eu tenho me sentido, ó Pai. Confrontado, ó Pai. E por isso te pedimos, Senhor, a tua graça, a renovação, e que onde estivermos, Pai, possamos ser um instrumento por ti, Pai, a ser usado. E que ao Senhor, exemplo deste viticultor, venha haver nós fruto. Não fruto, Senhor, no que diz respeito ao figo. Não, Senhor. Mas fruto no que diz respeito à nossa santificação e o nosso envolvimento, Senhor, com o reino do Senhor. E a disposição, dentro dessa entrega total e dessa consciência, estamos dispostos, a exemplo do apóstolo Paulo, de ter que passar, se for este o caso, até pela morte. Desde que nós venhamos, ó Pai, completar a nossa carreira. Guarda-nos, Senhor, deste mal que é a estagnação espiritual, o comodismo religioso, Senhor. Essa esfera aqui, refletimos pouca coisa ainda, Pai, porque sabemos, na verdade, que com certeza há muitas outras vertentes e os males oriundos, Senhor, deste mal, que é o comodismo religioso. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.